Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui de novo, o professor Sérgio. Nesta semana nós temos aqui um assunto meio que tenebroso, né? A gente está vendo aí na capa do nosso vídeo essa figura sombria que poderá cruzar o nosso caminho. Então, nesse vídeo de hoje eu pedi a ajuda de dois pensadores, pessoas lúcidas que falam sobre o dia a dia da engenharia. E esse assunto, né, da nossa série, as charges que eu publiquei na comunidade TQS, uma certa feita eu publiquei a seguinte charge. Vamos lá. Foi essa daqui. Essa charge, pessoal, é intitulada Cliente Vampiro ou O Cliente Vampiro. Então a gente tem observando aqui, ó, né, o calculista, né, aqui com seu escritório, um rapaz jovem, né, que muitas vezes não tem lá toda essa experiência, tá aqui com seu computador, né, aqui com seu CAD aberto aqui e está muito de feliz, ficou contente porque adentrou o escritório dele um novo cliente. Mas se a gente reparar bem aqui nesse cliente, já vamos notar que ele é uma figura sinistra. O olhar dele, os dentes aqui, né, uma expressão de alguém sinistro, de alguém funesto. A gente observa que ele tem muito dinheiro. Olha só, os bolsos dele estão aí abarrotados de dinheiro. E ele está trazendo aqui, então, um projeto para o nosso amigo aqui, calculista, desenvolver. Mas veja bem, pessoal, isso que nós vamos falar sobre o cliente vampiro aplica-se não só à nossa área de cálculo estrutural, mas aplica-se a você que é arquiteto, a você que é engenheiro de obra, aplica-se a qualquer pessoa que faz negócios. Então, na verdade, esse desenho aqui, veja que eu fiz aqui em 22 de junho de 2006. Então, já realmente é bastante tempo, né? Quase 24 anos. Então, um desenho bem antigo. Veja bem, quem me pediu para fazer esse desenho foi o meu colega Enio Padilha. Então, tá aqui, coloquei até a foto aí do Enio Padilha. O site dele é o www.eniopadilha.com.br. E o Enio é um escritor, ele é um engenheiro eletricista e também um dos maiores especialistas de marketing para engenharia e arquitetura que existe no Brasil. Então ele tem essa empresa, né, que é a 893, que trabalha a questão do marketing para engenheiros e arquitetos. Então ele foca em engenheiros e arquitetos. E o Enio já publicou inúmeros livros. Por exemplo, esse aqui, eu já li praticamente todos. Esse aqui, Marketing para Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Esse aqui faz tempo que eu li. Tem esse livro, Negociar e Vender Serviços de Engenharia e Arquitetura. Teve dois livros do Enio, inclusive, que eu participei. Teve um dos livros do Enio que eu inteiramente participei fazendo as ilustrações, que foi o manual do engenheiro recém-formado. Então, é uma amizade que a gente tem. Sempre que ele vem a Fortaleza, a gente se encontra e tudo, a gente almoça e trocamos umas ideias. Nos falamos aqui, vez por outra, pela internet. Já fui lá na casa dele, em Balneário Camboriú, né? Família dele maravilhosa com isso. Mas o fato é que, vamos para não fugir muito do assunto, o Enio pediu para eu fazer essa charge cliente vampiro. Agora, por que o Enio pediu? Ele queria escrever sobre os clientes. E aí ele, analisando, né, ele é um cara que entende muito de negociação, de marketing, né, que está aqui os livros dele, de negociação de marketing. Então ele percebeu, né, pelo próprio conhecimento dele, pela prática dele de lidar com os clientes, que existe 4 categorias de clientes. E o pior, gente, é esse aí, que é o cliente vampiro. Por coincidência, eu estou lendo esse livro aqui do Ali Abdaal. Esse cara é um dos maiores youtubers que existe, né? Ele tem milhões de seguidores. Ele é um médico que abandonou a medicina. Ele é radicado no Reino Unido, mas que agora foi morar em Singapura, uma coisa assim, mas viveu a vida toda no Reino Unido. E ele recentemente escreveu esse livro e até estou lendo esse livro. E, por coincidência, ele fala num dos momentos a respeito dessa questão da vampirização. Porque a gente pensa que isso aí vampiro é coisa de ficção, isso aí é coisa de cultura gótica, não sei o quê. Gente, a gente lida com muitos tipos de pessoas no nosso dia a dia. E alguns, né, esse termo, inclusive, eu também ando lendo muita coisa sobre psicologia social, e há pessoas com que a gente interage que nos colocam para cima, né?
nos energizam. Já tem pessoas que a gente interage, que a gente sai depressivo daquela conversa. Quando a gente tem contato, a gente fica meio para baixo. Então é porque eles vampirizam a nossa energia. Isso não é lenda, isso não é, achismo. Gente, isso aqui é coisa que é estudado por psicólogos. E aí, no capítulo aqui, capítulo 3, que o Ali Abdaal fala, ele fala o seguinte, gostaria de ler para vocês aqui rapidinho, tá? Para não tornar isso aqui enfadonho. Ele disse, por outro lado, você provavelmente já encontrou pessoas que fizeram com que você se sinta esgotado, exausto após cada interação. É como se elas lançassem uma sombra sobre o seu humor, sua motivação. Todo mundo aprende a evitá-las como uma praga e aprende rápido. Aí ele fala então que são chamados vampiros energéticos. Aí ele cita, gente, uma pesquisa, um estudo científico realizado pelos professores de psicologia Bob Cross, Wayne Baker e Andrew Parker, onde isso foi em 2003 e eles fazem um mapa energético então das pessoas, né? Então eles descobriram, né, que havia um consenso sobre quem era o energizador e quem era o vampiro, mesmo em grandes organizações. Então se você trabalha numa grande empresa, é provável que lá tenha pessoas que energizem você e tem pessoas que vampirizam você. Muito bem, mas vamos focar agora no questão do cliente, né? Então você é um profissional liberal, você é dono de um escritório, você é empresário e você está lidando sempre com prospectivos clientes. Pode ser que um deles seja o cliente vampiro. Então eu quero saber assim, vamos lá, o Enio, ele fez uma análise aqui, eu vou pedir ao Enio, né, aqui a permissão, eu fiz um copy aqui de alguns trechos do artigo dele. No final eu vou colocar um link para quem quiser ler o artigo dele na íntegra, né? E o Enio, ele fala o seguinte: cliente vampiro é, por definição, o cliente que sempre dá prejuízo. Então, se você tiver infelicidade de cruzar com um cliente vampiro, você vai perder. Você vai perder. Então, se ele te deu prejuízo, ele é um cliente vampiro. Então, você tem que aprender a começar, de repente, a identificar, né, esse tipo de pessoa que cruza o seu caminho na forma de um cliente. O Andy também diz o seguinte, que ele atormenta você, faz todo tipo de exigência e pressão, reclama de tudo, menospreza e desvaloriza o seu trabalho. Então, aquele cliente que faz aquela piadinha, ou que com aquele projeto ela está mudando de vida, aquele projeto dele, ou exige além daquilo que foi contratado, está sempre reclamando, né? Diz que aquele trabalho não está bom. Então ele vai deixando você, nas interações, ele vai deixando você para baixo, né? Sempre ele reclama de algo, sempre ele tem razão em tudo, né? E ele consome um tempo insuportável em todas as etapas de decisão. Então, gente, se você identificar o cliente vampiro, geralmente, né, o Enio fala no artigo, são pessoas que não têm problema financeiro. Então ele não quer, ele não tem problema de pagar pelo seu projeto aquilo que o seu projeto merece, mas ele não quer. Eu acredito aqui, já vou adicionar até alguma coisa minha, uma pessoa meio assim, meio psicopata, sociopata, talvez esteja no meio aí. Então ele vampiriza, ele tira a tua energia, ele tira, né, o teu ânimo, a tua vontade de trabalhar, de desenvolver. Sempre você sai cansado, você sai acabado de todas as interações com ele. Então é o tipo de cliente que, olha, foge, passa a légua de distância. E aí o bacana do artigo do Enio é que ele vai, então, falar sobre outros tipos de cliente. Então, o melhorzinho, né, que ele colocou é o chamado cliente ruim. É o cliente ruim. É um cliente que não dá lucro, ainda que não dê prejuízo. Então, muitas vezes a gente encontra, a gente vai fazer projetos, né, ou a gente vai interagir com clientes que realmente, no final, você trabalha, no final você, poxa, eu não ganhei nada com isso aqui. Saiu no 0 a 0. Em outras palavras, você trabalhou de graça. Esse aqui, ele dá prejuízo. Esse aqui ele não dá prejuízo, mas tu não ganha nada com ele. Você fecha um negócio que pode até parecer interessante, mas no decorrer do processo, os extras vão se avolumando. Aí o cara diz, não, ele muda o projeto, né? Ele muda o projeto. Ah, tem uma escada que era normal, agora ele quer uma escada autoportante. Ah, manda mudar a fachada. Ah, você entrega o projeto, aí ele diz que, aí ele manda mudar o pé direito, você tem que refazer um. Então, você nunca termina os extras, e aí na hora que você cobra, teve uma modificação, e você quer cobrar, ele não aceita, né, e tudo. Então é um cliente ruim. É um cliente ruim. Você vai trabalhar,
e você não vai ganhar nada. Lucro zero. De repente você vai só empatar. Então, como diz aqui o nosso amigo Enio Padilha, no final das contas você acaba concluindo que não ganhou nada com o negócio. Então esse é o cliente ruim. O terceiro cliente, na verdade, é o cliente bom. Então aí já o negócio começou a melhorar. Eu já comecei a ver até aqui um saco aqui chegando, mas não é dele não, que é do outro. Aqui, ó, dele tá pertinho já. O cliente bom é aquele que aceita fazer negócios, quer receber um produto de boa qualidade a um preço justo e adequado. Então aquele cara aqui, né, senta com você para negociar, pede um desconto, né? Mas ele cumpre tudo aquilo que está. Às vezes é um cliente chato, né? Mas ele quer algo justo por um preço adequado. É um cliente bom. Olha aí, vai pedir um desconto, de repente vai fazer uma exigência, vai querer apertar o seu prazo, mas será sempre algo razoável, né? As exigências são aceitáveis e muitas vezes são previamente discutidas antes de assinar o contrato. Então você faz uma proposta, manda para ele, então ele retorna a proposta, olha, melhora esse prazo. Ó, me dá um desconto aqui, entendeu? E aí realmente ele cumpre, paga em dia e tudo, né? Mas é alguém que vale a pena fazer negócios, é alguém que dá lucro fazer negócio. Mas não é essas Brastemps todas, né? Mas é um cliente bom. Então feliz aquele que tem um cliente bom. Mas aí, pessoal, o sonho, né? O sonho de consumo é o cliente VIP, né? Até porque esse rei aí tá com a cara meio fechada, mas é meio carrancudo, mas é muito bom trabalhar para ele. Por quê? Ele é o cliente VIP. O que é o cliente VIP? Very Important Person. Ou seja, é um cliente para ser tratado como um rei. Por quê? É porque você quer puxar o saco dele, é porque ele merece, gente. Ele merece. Busca pelo seu trabalho e valoriza sua condição profissional. Então o cara chega a você e diz, olha, eu ouvi falar do seu trabalho, que você tem uma empresa, isso, aquilo, eu gostaria que você trabalhasse para mim, eu gostaria que você me ajudasse a resolver esse problema aqui numa consultoria de engenharia, ou desenvolver um projeto arquitetônico, ou um projeto estrutural, né? Essa palestra aqui serve para todo mundo. Então, o que você construa a casa dele, o que você construa a sede da empresa dele, né? É um galpão, é um supermercado, é um shopping center, é um conjunto de casas. É um cliente VIP. Cliente VIP, meu amigo, é um rei, é um rei. Por quê? Cliente VIP nunca, isso aqui é o Wendy escreveu, hein? Eu disse nunca pede desconto. É, em resumo, o cliente dos sonhos de todo mundo. Então, pessoal, veja só aí, vamos rezar para termos sempre clientes VIPs. Olha aqui. Então, aqui, ó, aqui é o engenheiro, né? Que é o engenheiro, o arquiteto, o construtor. Aqui é o cliente VIP. Meu amigo, eu vou lhe entregar aqui, eu lhe sirvo, na bandeja. Porque eu cobrei, cara, vou cobrar aqui, vou meter a faca no cliente. Daí a gente fala assim, vou meter a faca nesse cliente. O cara não diz nada. Quanto é? Pronto, fechado. Então, ó, o cara diz, não, eu prefiro pagar mais caro, porque é um cara que é um profissional, eu só quero trabalhar com profissionais de alto gabarito. Eu quero ser tratado como um rei. E aí você retorna as ligações, atende as ligações, entrega o projeto no prazo, procura fazer uns projetos mais econômicos e eficientes que você possa fazer. Você propõe soluções mais inovadoras, o cliente topa. É o cliente dos sonhos. E porque ele vai, claro, você não vai explorar o cliente, mas você vai cobrar um valor justo e o cliente não vai pedir desconto. Se ele pedir desconto, gente, aí ele pode ser bom, ele pode ser ruim ou poderá ser até um vampiro. Então, muito cuidado com os clientes vampiros. E aí eu pergunto a vocês, já trabalharam para algum cliente vampiro? Porque, gente, como a gente comentou aqui, né, a psicologia tem mostrado, então nós estamos interagindo com todo tipo de gente. Então, são 4 classificações. Então, a probabilidade da gente estar cruzando no nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa universidade, na nossa classe, né, vocês que ainda são estudantes, até no nosso casamento, enfim, em tudo, que você realmente cruzar com uma pessoa que vampiriza sua energia, isso não é muito difícil, é provável, né? Tem uma certa probabilidade, certo? Então, muito cuidado ao fazer negócio, se procurar identificar, se chegar a identificar que aquela pessoa é uma pessoa que drena a sua energia, que vampiriza a sua energia, pule fora.
pule fora que você vai perder dinheiro e você vai realmente perder muito dinheiro, podendo estar atendendo, então, aqui aos clientes VIPs, né? Então, eu sou doido pelos clientes VIP, porque eles gostam de ser tratados como rei, e meu amigo, para ser tratado como rei, a pessoa tem que merecer. E eles merecem. Então, essa pessoa aqui está tratando o cliente como rei, porque ela merece. Vamos para frente, vamos para o nosso próxima charge. Aqui são as charges que eu publiquei na comunidade TQS. Essa charge aqui, gente, eu acho até interessante, ela tem umas reflexões importantes. Ela é de agosto de 2005 e a gente está vendo aqui esse camarada calculando aqui um negócio na mão, ó. Tá fazendo um diagrama em momento fletor, tá calculando. E esse outro que está no computador. E aí ele disse assim, deixa de ser doido. Ninguém faz mais isso não. Eu, por exemplo, nunca calculei uma viga na mão. Já comecei no computador. Deixa de ser doido. Aí esse outro ficou assim, né? Porque ele está fazendo a coisa na mão. Agora, quem é que está certo? Quem é que está certo? Pessoal, recentemente, as redes sociais elas têm um lado danoso, né? Danoso, que causa muita ansiedade nas pessoas, está adoecendo as pessoas e tudo. Mas, por outro lado, ela, se nós soubermos usar, não estou dizendo que eu sei usar não, tá? Estou aprendendo a usar ainda. Mas ela pode nos criar conexões importantes, né? E recentemente eu descobri no LinkedIn, né, que é uma rede mais de negócio e tudo, pessoal que trata de negócio, um engenheiro que eu tenho muita coisa assim, que eu vi, que eu tenho muita coisa em comum com ele. Não sei nem qual é a idade dele, não, mas de repente tem uma idade parecida com a minha. Por exemplo, eu estudei na Escola Técnica Federal, ele estudou no Cefet, eu fiz edificações, né? Eu sou técnico em edificações, formado pela Escola Técnica Federal, que hoje é o IFCE, que é onde eu trabalho. E eu conheci esse engenheiro no LinkedIn, e ele é engenheiro civil, calculista, e é um técnico de edificações formado pelo Cefet do Rio. Então nós temos muitas coisas em comum. E eu estava lendo tudo que ele tinha postado, porque ele é uma pessoa que tem uma lucidez muito grande a respeito de engenharia. E muitas coisas, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre Marquise, ele fez um comentário sobre Marquise, né? Foi coincidência, viu, gente? E esse aqui, eu já tinha feito essa apresentação, até troquei umas ideias com ele essa semana, né? A gente se falou essa semana pelo LinkedIn. E eu já tinha colocado essa figura, veja que essa figura é de 2005. E ele escreveu um negócio lá tão interessante que eu queria compartilhar com vocês aqui. O nome dele é Antônio Maia, né? Que se você usa o LinkedIn, eu até recomendo que vocês procurem até segui-lo, porque ele escreve muita coisa e eu considero muito interessante. E eu queria ler com vocês aqui, ele escreveu algumas coisas interessantes, e uma foi a seguinte, ó, recado ao jovem engenheiro, que de certa maneira é o que a gente tem feito aqui no canal. A gente fala muito sobre quem ainda está na formação de engenharia. Ele diz o seguinte, ó, você pode dominar os softwares mais avançados, seguir todas as normas e ter um diploma impecável, mas sabe o que realmente separa um engenheiro raiz de um engenheiro iniciante? Agora já pegou, né? Pesado aqui o Antônio Maia. A capacidade de enxergar os pequenos detalhes que fazem toda a diferença no desempenho da estrutura. Quem trabalha com cálculo estrutural sabe que um detalhe mal resolvido pode comprometer toda a segurança da obra. Um exemplo clássico, as marquises. Quem me acompanha aqui no meu canal, veja que eu fiz um vídeo só sobre problema em marquise. Coincidentemente, gente, eu não tinha nem sequer visto o artigo que saiu na comunidade, no TQS News. Depois foi que eu fui ver esse artigo do TQS News. Assim são as coisas que vão confluindo, tá? Confluindo. Ele falou aqui, ó, parece algo simples, mas, como discutido no artigo publicado no jornal da TQS, erros sutis do projeto podem levar a patologias graves ou até o colapso da estrutura. Aí, continuando, ele fala o seguinte, ó, o engenheiro raiz não se contenta em apenas confiar no software. Olha esse doido aqui. Ele que é doido. Dizendo, deixa de ser doido. Ele que está confiando no software. Eu nunca calculei uma viga na mão. Nunca fez nada na mão, já jogou tudo no software. Será que ele foi estudar como é que o software resolve aquela estrutura para ele? A entrada de dados, né? Será que ele sabe analisar os resultados? Mas vamos lá, vamos ver o que o Antônio Maia fala. O engenheiro raiz não se contenta em apenas confiar no software. Ele questiona, analisa e valida cada resultado. Olha só,
questiona, será que esse resultado está ok? Porque não é que o software erra, mas o modelo pode estar errado. Você modelou errado, ou você não tem uma visão tão ampla daquele modelo que você não consegue detectar inconsistências, incoerências que você está atribuindo àquele modelo. Então, ele questiona, ele analisa, ele valida cada resultado. Então, você tem que olhar os resultados, olhar ali uma deformada, um diagrama de momento fletor, de cortante, de normal, de torsor, e olhar se aquilo faz sentido. Ele entende que o cálculo estrutural não é só apertar botões, mas sabe interpretar o que está por trás dos números. Se você quer se destacar na engenharia estrutural, comece desenvolvendo um olhar crítico e atento aos detalhes. São eles que definem a diferença entre um projeto seguro e um desastre anunciado. Então, olha, gente, parabéns aí ao Antônio por essa lucidez, essa percepção que ele tem colocado lá no LinkedIn dele. Então, procura o Antônio Maia lá, gente, sigam ele. Tudo que ele posta, eu estou lendo. Eu tenho aprendido bastante com as postagens dele, tá? Então, deixa de ser doido, não. Doido é quem faz tudo. Muitas vezes você vai calcular uma coisa mais diferente, é um pilar inclinado, é uma escada autoportante, é uma laje de formato irregular, né? É um pilar de uma esbeltez fora do normal, é uma laje lisa com as suas peculiaridades. Gente, você não pode estar apertando botão e cuspindo o resultado do outro lado, pelo amor de Deus. É um crime isso aí. Então, eu achei bacana essa charge aí. Espero que vocês também gostem. Aí, pessoal, eu vou colocando essas charges e o pessoal tem respondido. Olha, tem gente mandando mensagem para mim de muitas partes do Brasil, né? De São Paulo, do Rio de Janeiro, aqui de Fortaleza. Então, vamos interagir se vocês quiserem. Comenta aí o que você acha dessa pessoa que aperta botão, que é o chamado garoto de programa, no sentido de que só confia no programa, né? Diferente daquele garoto de programa do vídeo passado, que é o que desenvolve software. Aquele ali é bom, mas o que só sabe pilotar programa, piloto de programa. Então, não seja piloto de programa. Aqui, né? Vamos voltar um pouquinho. Você já se deparou com um cliente vampiro? Já cruzou com um cliente vampiro? Já teve um cliente VIP? Fala pra gente aí, tá? Fala pra gente. Deixa eu ir pra frente aqui, tá? E vamos ver a próxima charge. Essa aqui é polêmica. Se o Wayne estiver assistindo aí, vai ficar até chateado comigo, porque ele conhece o pessoal do CREA, do CONFEA. Aqui é uma crítica ao sistema CREA-CONFEA. Eu fiz isso aqui em 2011 e aqui é um candidato a presidente do CREA. Ele disse, olha, na minha gestão, parece que eu dou de Paraguaçu, né? Na minha gestão, o CREA não visará arrecadação. Estão dizendo aí que o CREA só quer saber de arrecadar? Na minha gestão, o CREA não visará arrecadação. Todos terão voz. Claro, desde que esteja com as anuidades em dia. Né? Então é o seguinte, o problema aqui não é arrecadação, mas se você não fica com as suas anuidades atrasadas, não, que você não vai ter nada aqui no CREA. Então, o CREA é um capítulo à parte. Eu sou professor universitário e os meus alunos estão chegando ali pelo 9º, ali pelo 10º semestre. Aí eles começam a postar, né? Dia da formatura, vem CREA! Todo mundo quer ter a carteira do CREA, todo mundo quer ter um registro do CREA. O meu sonho era ter a carteira do CREA. O meu sonho quando era engenheiro, porque eu queria abrir a boca e dizer, olha, bater no peito, eu sou engenheiro civil, sou engenheiro de estruturas, então eu só posso ser se eu tiver um registro no Conselho Regional de Engenharia. E agora, aquele tempo era Engenharia, Arquitetura e Agronomia, agora é Engenharia e Agronomia. Então, há muita crítica em cima do CREA, porque todo o CREA arrecada com as ARTs de obra, o CREA arrecada com as ARTs de projeto, o CREA arrecada com as ARTs de consultoria, com as ARTs de pintura, de fachada, de limpeza de terreno, de topografia. Gente, você entra ali para fazer um RT, é um negócio que você se perde dentro daquele labirinto de funções, né? Então, as pessoas dizem, poxa, eu pago RT, eu pago anuidade, e eu não tenho nada de retorno. O que é que vem para mim de volta? Né? Até realmente pouco tempo atrás, eu assinava embaixo disso aí. Dessa maneira eu ainda assino. Né? Mas recentemente houve uma atitude do CREA, aqui o CREA do Ceará, em que eu vi também isso acontecendo no Maranhão, vi acontecendo em outros locais, é que parte desse dinheiro arrecadado
não sei se com as ARTs ou se com as anuidades ou com ambas, parte foi revertida na forma de cursos para os engenheiros e agrônomos, né? Então, o CREA patrocinou, né, cursos gratuitos, né, que foram disponibilizados online, presencial. Isso aconteceu, eu acredito que uns 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, que isso aconteceu. Então, já foi uma maneira de reverter. Né? Também tem alguns convênios que o CREA tem, às vezes, com curso de inglês, com plano de saúde, tudo, mas às vezes esses convênios deixam de existir. Mas aí era uma crítica que eu fiz, é o candidato. Atenção, votem em mim. Na minha gestão, o CREA não visará arrecadação. Estou combatendo isso aí. Todos terão voz. Claro, desde que esteja com as anuidades em dia, né? Não quero arrecadar, mas terá voz desde que esteja com as anuidades em dia. Então, é uma provocação ao CREA, bem antiga, de 2011, mas está valendo ainda. Eu continuo aí com esse meu pensamento, tá? Apesar de algumas ações em sentido contrário a essas críticas. E por último aqui, eu acho que é por último, a gente tem as revisões das normas. Né? Então, pessoal, a gente sabe que as normas são documentos que evoluem, né? As construções vão evoluindo, a tecnologia de análise estrutural, a tecnologia dos materiais, a tecnologia, os softwares vão evoluindo, né? Então, mais e mais aspectos precisam ser considerados, né? As próprias construções vão ficando mais complexas, né? Então, você pega hoje em dia, tem prédios, como eu já comentei, já fizemos aqui um vídeo também sobre os super prédios, né? Então, aqui em Fortaleza estão fazendo prédio de 150, 160, 170 metros. Em Balneário Camboriú já tem prédio de mais de 200 metros. Então, são tipo de edificações que não existiam no passado, né? Então, aqui, por exemplo, eu estudei, pessoal, me formei em 94. Então, eu estudei por essa norma aqui, ó, a NB1 de 78, que é a NBR 6118, né? Antigamente chamada de NB1 78. Essas normas eram tão pequenininhas. Gente, eu não estou com o volume 1 aqui. Eu estudei por esse livro aqui, do Adécio Moreira da Rocha, que é um dos maiores nomes da engenharia estrutural brasileira, um dos mais apaixonados professores de engenharia estrutural que o Brasil já teve. Então, ele que editava a revista Estrutura, né? Por sinal, até um cearense, né? Ele é cearense, Adécio Moreira da Rocha. Esse aqui é o volume 2. Ele tinha uma coleção de 4 livros de concreto armado, fora livro de resistências materiais, que ele também tinha livro de resistências materiais. E eu estudei por esses livros dele, né? E no livro 1 dele, um dos apêndices do livro 1, era a NBR 6118, de 78. Era um apêndice. Se você estudou também pelo livro do Susequinde, eu tenho ele também, mas não trouxe aqui. Se você estudou pelo livro do Susequinde, também lá, como um dos apêndices, tem a NBR 6118. Está lá, de 78. Então, os próprios autores conseguiam publicar, né, elas eram até mais fininhas, elas conseguiam publicar as normas, juntamente até com seus livros, como um apêndice, um anexo do livro. Né? Hoje, acho que nem pode, né? Não sei, acho que nem pode. E aqui é o seguinte, aqui é a NB1 de 78, olha só, bem fininha, né? Aqui eu fiz isso aqui em 2001, é porque estavam fazendo a NBR 6118 de 2003. Né? Aqui não estava em 2001, mas já estava saindo alguma coisa, tudo. Aí, aqui, nova NB1, final. Aí o cara olhou aqui, esse outro, eu acho que nós exageramos. Olha só, é bem fininha, olha o tamanho dessa aqui. Uma toba, né? Era fininha, ficou a toba. Rapaz, aí pra gente hoje em dia, gente, dominar isso aqui, rapaz, são muitas horas de estudo, Por isso que eu digo, o engenheiro tem que ser bem remunerado, tem que ser bem pago, para entender isso aqui, para decifrar isso aqui. Né? Isso aqui não é um livro didático, a norma não é um livro didático. Como também disse, teve um engenheiro que falou, não sei se foi o Sérgio Hampshire, que essas normas não são tratados divinos, né? Não foi Deus que, como 10 mandamentos, tá aqui, aí, os 10 mandamentos, não, são algo construído, né? Pela teoria e pela prática, né? Pelas boas práticas. Então, vão sendo incorporados vários aspectos importantes, porque os materiais vão mudando, as construções vão ficando cada vez mais complexas e as normas do passado não conseguem mais atender.
né? Então, vai ficando mais difícil. Eu me lembro, a gente calculava punção naquelas outras normas de 78. A punção era só com a carga vertical, né? Hoje em dia tem que ter momento de um lado, momento de outro. Então o cálculo ficou mais complexo. Muitos outros aspectos foram sendo levados em consideração. E aí eu peguei um PowerPoint, eu acho que é do Aliô e do Sérgio Repchari. Eu me lembrei dele aqui que eu vi esse PowerPoint. Eu assisti, inclusive, essa palestra do Aliô Kimura, falando sobre a evolução da norma. Então, veja bem, a norma de 1940, ó, a primeira norma, de 1940. E aqui eles estavam justamente, já tinha 2003, eles estavam aqui na de 2014. E agora nós já estamos, esse aqui está desatualizado, né? Esse aqui é uma palestra antiga que eles deram, mas já estamos com a norma de 2023. Então eu peguei esse desenho dele aqui, de uma palestra do Aliô Kimura, e só para vocês terem uma noção, essa norma aqui, de 1940, a NBR 61, na época era NB1, né? Ela tinha 24 páginas A5. Gente, o que é um A5? Deixa eu pegar aqui uma folha de papel. Pera aí. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, esse aqui é uma folha de papel. Esse aqui é um A4, tá? A4. Deixa eu dobrar no meio. Pronto. Isso aqui é um A5. Então, a NB1 de 1940, ela tinha 24 páginas A5. Ou seja, é como se fosse meia página, né? A NBR 6118 de 2023, que já tá para cá, já é além dessa de 14, ela tem... essa que eu estudei, de 78, cadê de 78? Acho que essa daqui, ó, 78. A de 78, ela tinha já 53 páginas A4. Então veja que ela saiu de 24 páginas A5 para 78 páginas A4. O que é o A4? Então, não precisa ninguém dizer, todo mundo sabe. É uma folha A4, tá aqui. E a 2023, ela está com 200. Eu peguei, antes de eu gravar esse vídeo, eu abri ela aqui. Ela está com 242 folhas A4. 242. Então, olha só, vamos só fazer uma continha aqui, gente, em relação à primeira. Vamos dividir aqui 242 por 24. 10 vezes mais, né? Então tem 10 vezes. Lembrando que é para ser 20 vezes mais, porque o outro era 24 páginas do tipo assim. Então tem 20 vezes mais páginas. Ou, de repente, 20 vezes mais conteúdo. Então veja como a coisa foi ficando cada vez mais complexa, né? E aí cabe a gente a se inteirar, né, e estudar todas as mudanças que vão acontecendo, né? Essas normas é para ser atualizada a cada 5 anos, se não me falha a memória, mas muitas vezes ela passa, às vezes, 10 anos. Eu me lembro que a NBR 6120, né, que era cargas para o cálculo de estrutura de edificações, que hoje em dia é ações para o cálculo de estrutura de edificações, ela é de 1980 e ela foi lançada, ela foi reeditada em 2019. Foram 39 anos sem atualização. Ela ficou em vigor, né? A de 80 ficou em vigor durante 39 anos. E ela era bem fininha também, agora veio uma toba, né? Por quê? Porque muitos ambientes foram criados, muitos aspectos de análise das ações foram introduzidos, né? Então está muito mais complexa. Eu até já teve um vídeo também aqui no canal que eu falei sobre essa norma, a NBR 6120, que é a norma de cargas, né? Então elas estão sempre em atualização, né? E, enfim, o vídeo está ficando, já passou de meia hora aqui. Vamos, então, finalizar aqui o nosso vídeo. Pessoal, obrigado se você ficou comigo aqui por esses mais de 30 minutos. Deixe seu comentário, gente. Eu queria ouvir o seu comentário, de onde é que você fala. Enfim, não vou mais esticar, já estiquei muito. Eu deixo apenas, então, para você um forte abraço e até o próximo vídeo.